Para onde eu vou? Como é que eu faço para encontrar o psicodrama que já habita dentro de mim? Entre rede de pesca, na ponte Aceroluz, nas canções da minha mãe, nos contos do meu pai. Como é que eu faço para encontrar esse psicodrama que já tá aqui, batendo dentro de mim? Você tem 3 etapas de trabalho, né, no psicodrama. A primeira etapa, Moreno denominou de aquecimento, né? O aquecimento é para que você possa estabelecer um clima facilitador, né? Um clima onde as pessoas fiquem à vontade, é o quebra-gelo. A espontaneidade, ela não é uma energia, não é uma substância, né? A espontaneidade, ela é um estado. Então, ela não fica armazenada, ela aparece no momento. E para que ela possa aparecer, para que ela possa ser instaurada, a gente lança mão, né, do que Moreno chamou de aquecimento, né? Seja ele ideativo, emocional ou físico, né? Crie esse clima espontâneo e criativo para que a pessoa possa entrar na segunda etapa, que é a essência do trabalho psicodramático, que é a dramatização. Possibilidades, não possibilidades, planejamentos que dão certo e outros que nos frustram. Enfim, somos uma bolha que se acolhe, uma bolha que compartilha, e já foi chamada de bolha do bem. É preciso haver isso para que se haja uma conexão e se haja um trabalho de verdade. Sem nada na frente, né? O grupo elege um emergente grupal, que pode virar um psicodrama, um protagonista, né? E esse protagonista vai ser o representante daquele grupo, ou seja, o grupo vai escolhê-lo pelo seu tema. Houve, né, as pessoas, naquele tema que as pessoas estão falando, o grupo escolhe uma com quem eles se identificam, né? A alegria vem imperando, mesmo em tempos difíceis. Aonde nós vamos proporcionar uma cartaz individual e vai haver também uma cartaz grupal. O que é fantasia, o que é realidade? Eu estou num espaço ou eu não estou? Psicodrama a gente trabalha com vivência. Estar em grupo, vínculos, relacionamentos, isso tudo é psicodrama. Criações não são individuais entre 4 paredes, são as criações coletivas. Fios que equilibram, mas também que desequilibram. Depois de feito, então, um trabalho na dramatização que a gente vai lidar com o conflito e procurar, né, possibilidades resolutivas desse conflito, né, que é o resgate da espontaneidade e criatividade, que nada mais é do que tirar o indivíduo de uma visão única, de uma resposta única, para que ele veja várias outras possibilidades de lidar com aquela situação. Findado essa segunda etapa, nós vamos para uma terceira etapa, que Moreno denominou de compartilhamento. Indo para lá, para cá, pega um fio, joga um fio. A gente foi tecendo uma rede. Foi essa rede que a gente foi construindo e nós mesmos construímos e saltamos para dentro dela. Moreno diz que esta etapa é o verdadeiro momento grupal, porque aí as pessoas vão compartilhar, né? Vão falar de si para o grupo, né? Psicodrama é o encontro público, participativo,
descolado, virtual, presencial. Ontem, inimaginável no virtual. Eu acho que na sociedade que a gente vive, a gente vai se colocando cada vez mais em caixinhas, em conceitos, em termos. E quando a gente vê, quem é a gente, né? A gente está moldado em várias situações e deixa de ser a gente em muitas delas. Então, para mim, o que o psicodrama me proporciona é essa transformação de permitir eu ser quem eu sou em qualquer lugar, sendo adequada, óbvio, ao meu papel, mas eu poder criar em cima disso. Eu tinha muita dificuldade, quando eu estava na minha formação de psicologia, em achar um caminho para seguir, justamente por eu achar que não fazia sentido eu me prender a tantas conservas. E quando eu descobri o psicodrama, eu entendi que eu não precisava. É um Deus interior que nos permite ser muito, ser tudo, ser diferente, ser múltiplos. Veio daí do racidismo, dos judeus sefarditas, e é uma crença, mais do que uma crença, né? A constatação de que cada ser humano tem uma potência muito grande de criar, de co-criar, de não ficar na conserva, na mesmice, na doença. O psicodrama foi o meu método de trabalho, principalmente com grupos, que eu adotei logo assim que terminei minha graduação, então, muitos anos atrás, e ele foi um método, uma metodologia que eu adotei, de modo geral, em todos os trabalhos que fiz na minha vida. Debulhar o trigo, recolher a cava do trigo, forjar o trigo, milagre do pão, que se farta de pão. Os trabalhos clínicos, quanto os trabalhos psicossociais na comunidade, e com as escolas, com os hospitais, com a comunidade lá na ponta, todos os trabalhos que eu utilizei, o psicodrama acompanhou minha vida durante um longo tempo. E depois também o trabalho enquanto professora. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra. O trabalho em sala de aula tem uma marca diferenciada para nós que fazemos o percurso dentro do psicodrama, né? O olhar para as relações grupais, a relação de ensino-aprendizagem que parte da vivência, que parte das experiências concretas de nossos educandos de vários níveis. Somos um grupo de teatro, vamos conversar, como a gente tinha comentado, e embaixo o tema, tá bom. Um pouco menor, mas o tema. Tá bom. O que você acha? Eu gosto da ideia. Em cena é uma atividade todos os congressos de psicodrama já há muito tempo, em que a ideia central é trazer o psicodrama para um ambiente não clínico, um ambiente não fechado. Somos do teatro. Quer conversar? Não precisa ser tão grande. Vamos conversar. Tá. Você é canhota? Meu Deus. Você só descobriu agora? Eu nunca vi ela escrever. A gente fez tudo online. Quero que a gente possa fazer um trabalho em que a gente não cruze linhas de desrespeito com a população que a gente vai fazer. Assim. E acho que o melhor seria a gente conseguir conversar com eles. Isso já me faria feliz, assim, ouvi-los. Essa é a expectativa que eu tenho para hoje. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Valeu, gente. Eu preciso da terra, ela que me ajuda a me manter forte aqui, ó. A me deixar eu crescer. O vento me ajuda também. A água, a chuva, que me molha, que me faz viver. De vez em quando vem umas pessoas aqui, me abraçam. Eu acho que até que gosto disso um pouquinho, sabe? Eu sinto uma energia.
Tem uns passarinhos que vêm, que cantam, usam meus braços. E eu vivo aqui. Eles abriram a intimidade deles. Ela me deixou cozinhar o almoço dela. Eu cozinhei o almoço dela para que ela pudesse conversar mais. Então, foi isso que aconteceu. O espaço que eles deram, nós preenchemos. Nós ocupamos o espaço sem ficar esperando que eles se adaptassem a uma expectativa nossa. Claro, né? A gente tem o ideal e tem a realidade, e o psicodrama também nos ensina muito a isso, a como lidar com essa realidade do momento. Eu percebi que a aproximação que a gente fez com a família, com o filho dela, com o marido, foi importante para eles se sentirem ouvidos, para eles poderem trazer um pouquinho da realidade deles e a gente se aproximar dessa realidade. Eu penso que com um psicodrama a gente afeta, mas a gente é muito afetado também. Então me afetou bastante de ver eles, de poder estar mais próxima, de diminuir esse distanciamento. E ela nos mostrou o vasinho de flor que ela tinha recuperado do lixo, os outros vasinhos que ela estava plantando e botando no muro. Que lindo desenho! Manda muito bem. Não, ele não pediu, ele não manifestou nenhuma voz, não falou nada. Ele só veio, encostou e abraçou a placa. Aí eu pedi pro Rafael, dá o canetão para ele interagir com a placa, né? E aí ele começou a escrever, desenhar, a gente elogiou e tal. Foi uma situação que eu realmente não esperava, né? Mas da criança, né, a manifestação da criança é espontânea, é diferente. Né? Quando ele crescer, eu vou ver se ele quer que eu agencie. Vai ser o Marchand? Entendi. É uma família com 5 filhos. 4 estão num abrigo e o pequenininho está com eles. Mas uma coisa muito interessante é que eles não dizem que eles são uma família com um filho. Ela disse, eu tenho 5 filhos. A família que mais nos acolheu, né? Que mais aceitou conversar conosco, chegar. Nós tivemos ali na frente, realmente não conseguimos estabelecer nenhum contato, não. Eu não esperava muito diferente, né? Eu tentei não ter expectativas. Havia uma proposta de um teatro espontâneo, mas para um público que não foi aceito nem no Centro Cultural São Paulo. Né? Foi proibido de entrar ou estar na porta. Ou no vão do MASP, aparelhos públicos. Né? Então, assim, é só um reforço de que a sociedade não os quer. Eu não acho que eu vou fazer milagre vindo aqui. Não tinha essa expectativa de que eles fossem estabelecer qualquer comunicação comigo. Hey, everything alright? Tá tudo bom? Ok. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a minha casa, é onde eu vou fazer o palco. Esse é um projeto ainda, e esse palco vai ser realizado na medida do possível. Nessa parte da casa, vocês estão vendo uma depressão. Essa depressão
é onde que vai estar a arquibancada fazendo um anfiteatro grego. E na parte baixa é onde que vai ter o palco. Vocês estão vendo? Eu fui para a arquitetura mais pelo lado artístico do que da engenharia em si. E a prática dela é mais engenharia do que arte, essa é a realidade. Então eu senti ao longo da vida uma necessidade de outros meios de expressão artística que eu pudesse praticar. Well then, what is the actual function of the stage itself, Doctor? Well, Henry, this stage permits you to live out many things which you might have done in the past, which you might do it now in the present, or which you might do in the future. For instance, what is your plan for the future? Well, I'd like to teach at the university someday. You do? Well, why don't you try to take the role of such one who might one day become a professor of the university? It's a long way off. Well, you might be, but still, try. Well, Assume the role. Now imagine that you're facing a large body of students. Henry. Well, I'd portray it as far as drawing upon the information I have now from the professors I've known, and perhaps would crystallize it into this sort of thing. Assume the role. Go ahead. We want to meet the basic needs of children and of people, and these basic needs are manifold. Depois de muitos anos, eu fui fazer um curso de teatro, onde eu me apaixonei pelo teatro, achei incrível. Foi a experiência estética mais impactante que eu já fiz. Necessariamente você não precisa entender de teatro, você precisa entender de ser humano, né? Ter uma boa escuta. E então ouvir atentamente o cliente, né? E ouvi-lo fundamentalmente com o coração. O que significa isso? Ter uma sensibilidade, né? Se colocar no lugar do cliente para você compreender o seu sofrimento, a sua verdade, e aí você volta para o seu lugar para ajudá-lo. I try to summarize now for you the total function of. We have 5 functions. I mentioned first the stage, right? Levels, balcony. Second is the subject, yourself, as you saw yourself just before performing. Third, it is the director. The director has a vital function in the psychodramatic theater. He prompts, he stimulates the subject to production, he stimulates his spontaneity. He doesn't do anything for him. He does it all himself. Third and fourth are the professional auxiliary egos. These individuals who are portraying for the subject such roles which he cannot do himself. His father, his mother, delusions he may have if he's a mental patient. Right? And finally, the last and most important instrument in a psychodramatic theater is you, the audience. As pessoas chegam para a apresentação ou para a dramatização por aqui por cima, se acomodam aqui nos assentos. Eu já fazia terapia há muitos anos, porque eu tive um problema de depressão grave, que durou muito tempo. E desde os 16 anos eu fiz diversas linhas de terapia. E depois que eu estava estudando teatro, eu descobri, né, assim, eu achei que existia o psicodrama, não sabia que existia o psicodrama. Imagina um circo grande, de 3 metros mais ou menos. Ao ver que tinha em BH, a cidade próxima de onde eu moro, eu, na hora, me inscrevi. E, de fato, eu achei ali um método, uma técnica, uma teoria de terapia mais próxima da minha vida possível. E aqui no centro ocorre a dramatização, tá? Subindo aqui tem uma escada que tem o que? O balcão, uma parte mais alta para contracenar com o palco mais baixo, tá vendo? O psicodrama me possibilitou um lugar aconchegante, que eu me sinto em casa. Nesse encontro te encontro e me sinto, mas eu te aceito como és, vejo bem o que é meu, te empresto meus olhos, recebo os teus, fundindo nossas teias na cama, nas trilhas do psicodrama.
quando eu estava na faculdade, eu tinha um grupo de teatro lá, experimental, e aí a galera fazia as coisas, e aí tinha uma galera da psicanálise que fazia parte, tinha uma galera da TCC que fazia parte, tinha uma galera da Gestalt que fazia parte. Só que as bases teóricas que a gente utilizava para poder montar os encontros eram as bases do psicodrama, dos encontros morenianos, né? Aquecimento, dramatização e compartilhamento. E aí, uma das meninas, eu lembro, eu acho que ela era de uma outra abordagem, dessas mais verbais, e aí ela estava muito incomodada. E aí ela falou assim, mas eu não entendo porque eu não gosto de psicodrama. Eu não gosto, me incomoda. Eu falei, te incomoda porque funciona. Essa coisa do reconhecimento do tudo, reconhecimento do eu, de se colocar no lugar do outro, de olhar para outra pessoa, entender que a outra pessoa tem uma história, tem uma caminhada, tem uma construção. É isso que me faz voltar. É o incômodo. É o incômodo porque eu quero continuar crescendo, mudando minha vida, mudando minhas relações, mudando minha percepção de como eu sou, de como o mundo é. E eu só consigo fazer isso através das minhas relações. E o único jeito que eu encontrei, verdade pura, sincera, em que a troca ela se presentifica em sessão e não os meus devaneios, foi na inversão de papéis. Fui vendo o quanto aquilo era impactante também para mim, que eu saía muito mexida. E ali tinha um potencial de transformação muito maior do que se eu estivesse só falando, né? Porque dentro da sessão e dentro da relação terapêutica tem uma potência de nascimento de alguma cena que vai causar alguma coisa, que vai provocar e que você não vai sair ileso dali. E aí eu entendo que ser psicodramatista é trazer isso como visão de vida. Não dá só para você ler teoria e ficar tentando reproduzir técnica se você não vive aquela proposta na sua vida, né? Então, sair de paciente para virar aluno e, eventualmente, profissional que trabalha com isso é uma coisa muito louca. Porque ser provocado desse jeito e poder provocar desse jeito é tentar entregar para as pessoas, de alguma forma, aquilo que eu tive através dos meus psicólogos maravilhosos. Hoje eu consigo fazer esse movimento, inclusive, fora do consultório, que é eu me colocar num plano de fora, ver o contexto geral e me enxergar por completo ali. Então, é um ponto de vista que eu aprendi a fazer esse movimento para ter e que me ajuda a me ver de uma forma mais completa e de entender também os meus diferentes eus. Nesse encontro te encontro e me sinto, mas eu te aceito como és, vejo bem o que é meu. Te empresto meus olhos, recebo os teus. Moreno fala muito desse negócio da troca do olhar para poder fazer um encontro, né? Eu te olho com os meus olhos, você se olha com os seus. E não tem outro lugar que não na cena que isso é possível. A gente saiu do eu com eu mesmo e encontramos o outro. Isso, cada um no seu tempo, no seu ritmo. Olha, sente, deixa o corpo responder. O que eu vejo no outro, o que eu sinto no outro, sem muito levar para o campo da razão. O psicodrama entrou na minha vida, eu como paciente. Estava vivendo uma situação de luto, eu era adolescente. E foi um divisor de águas para a minha vida como pessoa, né? Me auxiliou a elaborar todo aquele luto, a ressignificar a minha vida naquele momento. E depois que eu tive essa primeira experiência com psicodrama, eu já estava decidida que eu ia ajudar outras pessoas do mesmo modo que eu tinha sido ajudada. Eu queria fazer aquilo por outras pessoas. E foi quando eu decidi começar a fazer psicologia. Eu já estava com 18 anos e que eu tinha também decidido fazer psicodrama. E até então o curso de psicologia ele estava meio chato. E aí quando eu conheci o psicodrama, foi que eu falei, não, eu preciso disso daqui. Isso tem mais a ver comigo, eu gosto de ser um cara mais relaxado, de ter algum movimento, de estar encostado nos lugares.
assim, de ficar mais à vontade mesmo. E o psicodrama, na faculdade, era a única abordagem que estava permitindo fazer isso, né? E aí isso me conquistou completamente. Tem as coisas que alguns de vocês ouviram na faculdade, nos primeiros eventos que foram. Tem as coisas que vocês descobriram sozinhos. Tem as coisas que vocês aprenderam nos livros. E tem coisas muito legais e muito inspiradoras, mas também tem coisas que não são tão bacanas e que me prendem bastante. E vocês vão pensando nesse psicodramatista que eu estou me formando aqui nesse pódio. O que tem aqui? A gente já não precisa mais falar, a gente pode só olhar no olho e dizer aquilo que a gente precisa. Método que cabe música, dança, movimentação corporal, maior proximidade dos terapeutas com os pacientes. A gente tem que lembrar que o psicodrama entrou no Brasil pelo viés da psicoterapia. Segundo, tinha uma situação política na época favorável, né? Uma época de repressão dura, né? E que favorecia trabalhos em grupo, né? Isso chamou muita gente. Não tinha chefe de serviço de psiquiatria e de psicologia em São Paulo que não estivesse fazendo formação em terapia. Daí saíram os primeiros diretores que foram dar formação em outros estados brasileiros. Tinha desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Que proveito a senhora tirou daquela noite, daquela intervenção psicodramática que a gente vivenciou aqui? Foi um proveito bastante grande, porque eu olhei para o meu coração e eu, naquele momento, eu senti que eu precisava abrir mão e eu precisava ajudar mais os outros e fazer alguma coisa a mais em prol de outras pessoas que são necessitadas. Então foi importante para a senhora? Foi muito importante para mim. Olhar para a alma da gente e a gente sente uma necessidade diferente lá dentro que toca, é uma coisa extraordinária. Para ter uma mudança social precisa ser o mundo inteiro, né? Mas ali naquele momento, o número de pessoas que a gente tem, a quantidade de pessoas que a gente tem é o mundo inteiro, percebe? Ali é o mundo inteiro. Então, aquelas pessoas que conseguem ficar até o final, elas conseguem realmente fazer mudança. Naquele momento, houve, de fato, um aprendizado, houve, de fato, uma compreensão, né? Uma compreensão, porque não foi uma explicação, foi uma compreensão. Psicodrama é psique em movimento e que não perde de vista as relações sociais concretas onde elas estão acontecendo. Aí o seu impacto. Quando a criança chega a esse trabalho, pode ser que já fazem 2 anos que ela foi abusada, ou mais tempo. Muitas vezes a criança não consegue revelar logo que aquela situação está acontecendo, então ela continua sendo abusada por muito tempo, e quando ela consegue revelar, há um silenciamento. Tem num primeiro momento, um grande silenciamento, até que a criança consegue revelar, e essa mãe, ou a professora, ou aquela para quem a criança contou, possa fazer algum movimento de ajudar aquela criança. Então, muitas vezes, quando a criança está lá no trabalho com a mãe, o pai está preso, ou já fugiu, ou não está mais na companhia deles, eles não sabem onde esse pai se encontra, porque os pais que aparecem lá não são pais ofensores. Os filhos ou foram abusados fora da família, ou foram abusados, por exemplo, por um tio ou por um primo. Essa é a minha oração. Que todos os seres sejam benditos com um lugar no universo, com um lugar no sol ou um lugar na lua. Não importa onde, se é um lugar onde possas criar-me. Eu consegui para todos um lugar no universo. Vá e assume o teu. Esta é minha casa, o universo.
Que todos os seres sejam abençoados com um lar, um lugar no universo. Que tu sejas bendito com um lar. Que o universo seja o teu lar. Eu fiz espaços tão imensos para que todos possam encontrar um lugar nele. Então eu pensei, olha, vamos fazer uma coisa simples que eles confeccionam e que pode ter um símbolo de que, à medida que eu coloco no meu filho essa pulseira, vai significar alguma coisa para aquele pai. Oriento os pais que eles vão construir uma pulseira para os filhos e que eles, enquanto constroem a pulseira para os filhos, vão pensando o que aquela pulseira poderia significar para a vida daquela criança e como é para eles fazerem aquela pulseira, se eles acham que tinha um sentido. Então, depois que a gente conversa bastante com os pais, aí então a gente deixa os pais ali, coloca todo o material que a gente leva, as miçangas, os fios, os pingentes, tudo que eles vão precisar, deixamos no centro, eles sentam em círculo e agora a gente se retira um pouco mais distante e eles vão conversar por eles, sozinhos, o que querem conversar enquanto fazem a pulseira, enquanto confeccionam a pulseira. E eles, então, uma coisa que a gente viu pela primeira vez é que aí os pais conversam, falando de como os filhos estão mudando, de o que eles fizeram com os filhos naquela semana, e das preferências dos filhos. Então, uma conversa que é muito diferente das anteriores. Então, enquanto eles colocam a pulseira na mão da criança, eles vão falando para a criança aquilo que eles sentem vontade. E aí as mais diversas falas, né? Por exemplo, muitas mães falam, meu filho, eu fiz essa pulseira para você porque essa pulseira significa a nossa esperança. A esperança de que nós nunca mais vamos nos separar, de que nós vamos ser amigos, de que agora para frente a mamãe vai te proteger. Não vou deixar mais que mais nada aconteça na sua vida, que você fique sempre, nós vamos ficar sempre juntos, até você ficar adulto e depois que você ficar adulto. Então, nós vamos ficar juntos para sempre. E aí o filho também entrega o presente para ela, né? E diz, mamãe, eu quero pedir, eu fiz também para você um desenho, que é a nossa casa. A nossa casa, eu queria que na nossa casa a gente não brigasse mais, que a gente ficasse feliz, que a gente ficasse como a gente está aqui, conversando, falando das coisas. Então, eu fiz esse presente para você e quero pedir para você que a gente não brigue mais na nossa casa. Está na época da gente fazer ninho. Eu que faço o ninho para depois chegar alguém, chegar uma menina. Mas é uma disputa fazer ninho, é uma briga, mas eu vou conseguindo. De vez em quando a gente briga muito para fazer esse ninho. E agora eu venho descansar. Então, eu sou muito grato ao psicodrama, toda a história do psicodrama e aos psicodramatistas todos, né? Porque realmente é um universo que foi criado e mantido para que nós possamos ter um lugar de desenvolvimento humano com qualidade. Vamos falar da nossa atividade? Foi uma atividade de antes da pandemia, de arte, terapia e psicodrama. Foi conduzida pela Viviane Caon, que é psicodramatista e arte-terapeuta. Então, ela fez todo um trabalho inicial, que tem a ver com primavera, com flores, com renascimento, né? E depois eu assumi a direção, eu, Vladineia. Tivemos um protagonista e no final convidamos uma pessoa para tocar violão para nós, só músicas primaveris. Eu vejo flores em você. Lembram? Eu vejo flores em você. Como
foi para vocês? Talvez nós não tínhamos noção de quão expressiva seria aquela atividade para as nossas vidas. Pensando nas sementes, né, desde o princípio da atividade, a guardar aquelas sementes e se desenvolver, pensando nisso que a gente está dialogando sobre a gente ter que se voltar a se reinventar, se reconstruir, florescer. Quanto foi significativa a gente poder deixar que naquele dia da atividade o tecido nos escolhesse o que tinha de bom, que nós reconhecíamos em nós, para que depois, agora, diante disso tudo, a gente pudesse voltar para si, né? Nessa sessão, eu trouxe, me proporcionou trazer muito presente a minha mãe. E eu acho que era uma coisa que eu não tinha consciência disso, não era muito claro isso em mim. Eu sempre achava que eu não tinha muito a influência da minha mãe. E nesse dia eu descobri que eu trago muito do que eu sou na minha vida da minha mãe. E eu me dei conta naquele dia, pelos tecidos florais, porque a minha mãe gostava muito de costurar. E aí ela costurava vestidos para nós, éramos 8 filhos, não eram muitos, ela costurava para todos. Minha mãe trabalhava com isso e eu fazia roupas, e é uma coisa que ficou adormecido por muito tempo, memórias da infância, enfim, que a gente não reativa, e que nesse dia ela veio muito junto com essa questão da alegria, da leveza, da felicidade mesmo, assim. Então, o que mais eu tenho em mim, além talvez das problemáticas da nossa vida, dos traumas, né, enfim, de tantas coisas que a gente vivencia, das experiências de vida. Então, o nome já vai dizer, eu vejo flores em você, independente de que você vivenciou, há flores. Então, nos fez pensar sobre isso, né? Então, eu me lembro que naquele dia, enquanto a gente fazia todo aquele trabalho, despertou muita coisa em mim, assim, tipo, olha, tem muita coisa legal aí. A aquarela e o psicodrama se parecem. Ambos são representação diante da qual a gente pode, no momento da ação, observá-la com mais cuidado, com mais atenção. E assim, após o gesto feito, observar detalhes de mim que comumente eu não observo, não percebo, mas que na representação, na consciência do gesto, eu tenho a oportunidade de conhecer mais a mim mesmo. Me encontrei no psicodrama, encontrei o que realmente existe um nome para aquilo que eu sempre fui, né? Eu posso ser eu mesma. Isso para mim é o mais bacana. Uma forma de encontrar o acolhimento, de encontrar a dor do outro, de me encontrar tanto quanto profissional quanto pessoa das minhas próprias relações. Eu não me sentiria tão segura em trabalhar com grupos, mesmo que eu tivesse trabalhado já desde o início da faculdade, eu trabalhava com grupos, mas a partir do momento que eu conheci o psicodrama fez toda a diferença, assim, na minha segurança, na aplicação das técnicas. Então, não sei o que seria de mim sem psicodrama. Eu conheci o psicodrama num congresso de dinâmica de grupo. E depois a pessoa que ministrou lá um trabalho, eu fui fazer terapia com ela e fui me encantando cada vez mais com o psicodrama. E quando veio a formação para Recife, aí eu me inscrevi e fiz parte dessa turma e foi uma experiência maravilhosa que mudou totalmente a minha vida, um divisor de águas, realmente. Então, quem está do lado de cá são poetas seresteiros, são artistas, e que às vezes no lado de lá não tem credibilidade.
O mundo é curioso, ficou o mundo adulto delimita. Quem passa para o lado de cá faz uma escolha quase que irreversível, não é crível. Ah, você é artista. Ah, Tom. Por isso que eu sou duas pessoas. Eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou Tom. Aí eu vivo em dupla identidade o tempo todo. Para mim, o sociodrama foi um feliz encontro entre duas partes da minha vida que nunca tinham se juntado. A psicologia, eu sou graduada em psicologia, e o teatro e o cinema. Eu fiz mestrado em artes cênicas, então estudei por alguns pontos esse mesmo espelho que as representações nos dão. E fiz terapia em psicodrama durante 5 anos, então tive experiência pessoal também de ter vivido os benefícios desses recursos, que para mim sempre foram muito bem-vindos, né? Assim, familiares, por um lado, né? Pensar em um personagem, pensar em um papel, pensar em uma situação dramática em que uma pessoa se encontra, é sempre uma maneira de abrir uma reflexão. Hoje se fala da realidade paralela, hoje se fala em avatar, hoje tem uma série de recursos tecnológicos que permitem que você crie os teus personagens, né? Isso tudo, ele foi precursor numa época em que, como é que se pode admitir que um sujeito que chega e diz para você que é Jesus, como é que você pode admitir que você passe a tratá-lo como Jesus? Era inadmissível isso, não é? Quer dizer, do ponto de vista psiquiátrico, o que se tratava de fazer, e muitas vezes se trata até hoje, era de tentar convencer o sujeito que ele não é Jesus. Agora, por mais que você queira convencer o sujeito que ele não é Jesus, se ele diz a você que é Jesus, qual é o teu problema de encará-lo como Jesus e de colocar isso em cena? E a tradição do psicodrama é a tradição mais comum em qualquer cultura, contar história. É um multigrupo e um metaverso. Andréia, dessa correlação do psicodrama, da encenação presencial, e quando você olha para esse ambiente do Gerer, que a gente também pode, em certa medida, criar uma experiência de cenarização, como é que você vê, assim, né, da experiência que... Olha, me lembrou um pouco as experiências de Moreno com os palcos, porque uma das coisas que ele fez foi tentar criar novos palcos, novas experiências. Então, um palco circular, um palco aberto, uma ágora. E ele ia fazendo essas experiências e esses níveis de palco, né? Ele foi experimentando no palco concreto ali, né? Um teatro diferenciado para sair um teatro espontâneo. E toda a teoria dele trabalha com essa ideia do cenário. Então, é a criação dos personagens, aqui o avatar. Então, como você vai construindo personagens, como você vai trazendo para um cenário. Aqui ele é estático e é vivo, né? Porque você pode ir mexendo, inclusive, no cenário durante esse trabalho. Sim. A gente pode fazer um duplo do nosso avatar. Sim. Não precisa outra pessoa fazer, porque nós estamos aqui multiplicados. Dá para pegar o elemento daqui também. E aí, do Zoom, quantas coisas a gente já aproveitou e dá para aproveitar no presencial, quantos outros elementos. Exato. Então, assim, como que tem um menu, né, de elementos que a gente pode movimentar, né? Vocês conseguem colocar a galera do online no meio? Foi uma pergunta que eu fiz a eles mais cedo, mas a gente ficou de tirar a dúvida aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Aê!
Gente, olha, eu não sei como vocês que estão no online vão me ver, mas eu vou chegar bem pertinho de vocês aqui no telão, só para enxergar vocês, tá? Esses colegas generosos têm demonstrado, num cenário incerto da pandemia e da pós-pandemia, o quanto o psicodrama é ilimitado. Através das adaptações das técnicas, das criações de novas técnicas, a gente pode perceber a cada encontro o quanto a gente pode se transformar, se conectar, se identificar. Moreno! Presente! Zerca! Presente! Nossos ancestrais! Presente! Se você olhar um mapa de resultados de uma aplicação da sociometria, você vai ver a rede igualzinha a rede de um Facebook, etc. e tal. Então, Moreno era um visionário. E ele, tenho certeza absoluta que estaria muito feliz de estarmos aqui, reunidos com essa parafernália que existe hoje de tecnologias e online, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ligando todo mundo de todos os lugares. As pessoas criam os seus avatares, tem um diretor, um ego, a plateia, né? Eu estou enxergando aqui o Janu doidinho, jogando confete para todo lado, andando para cá e para lá. A gente tem um petzinho aí, o Duduzinho está com o seu pet acompanhado. Então, como é que essas coisas a gente vai interagindo e vai sentindo, vai vivenciando coisas no aqui e agora. A gente pode ser mais do que a gente imaginava ser. E co-criar sempre está inventando, né? Formas de ser da gente, formas de relacionar com o outro, formas de ver o mundo diferente. Moreno, ele andava no meio da sociedade livremente. E eu acho que o terapeuta, trazendo filosoficamente, internalizando isso, ele anda mais livremente diante de todos os espaços, inclusive do espaço psicodramático, né? Psicoterapêutico. Ele pode inventar possibilidades, ele pode ser diferente, ele pode usar toda a sua criatividade, o seu potencial, né? A gente tem essa força, essa potência do método que nos ajuda a passear entre o verbal e a ação, entre a ação e o verbal, né? E, ao mesmo tempo, favorecer o aprofundamento das questões. O acolhimento verbal, como você vai, tal, isso não causava impacto neles, né? Mas quando a gente faz algum jogo dramático, trabalha com algum outro recurso, alguma coisa, eles aí entram, né? O Moreno disse que a psicoterapia de grupo psicodramática, o psicodrama, né, seria a psicoterapia profunda de grupo. Então, a gente não tem ideia da força que os trabalhos grupais exercem sobre os seus clientes. Eu tenho geralmente trabalhado com os tribunais aqui de Brasília e com as promotorias, né, com grupos de homens principalmente, desde 2001, e com pais e avós, pessoas que maltratam os filhos, né? São os nossos grupos de maus tratos. Eu acho que você lembra do momento em que eles se sentem tão engajados, né, nesse acolher, que eles começam a ampliar suas redes no próprio grupo e eles se fortalecem também enquanto redes de apoio, né? No próprio processo de identificação, pela própria condição de estar naquele grupo, mas eles começam a criar os seus subgrupos ali, foram criando para se apoiarem, né? Então, a questão da identidade, né? Eu acho que é muito isso, eles vão se identificando e vão se vendo no outro, vão vendo que não são sozinhos naquilo que eles fazem, o que eles fazem é uma coisa, né? E eles acabam sendo até presos às vezes, né? Mas isso não quer dizer 10% do valor deles, eles aprendem a ver esse valor. O que eu entendi, Kelly, nesse tempo todo, é que duas coisas. Uma é que a gente vive pela emoção, né? Somos homens e mulheres emocionados e emocionadas, né?
Então, e essa emoção é que está permeando todas as nossas relações, né? Então, isso no psicodrama é fácil da gente, fácil, eu digo fácil, mas não é tão fácil assim, a gente sabe, mas é a forma, vamos dizer assim, da gente atingir essas pessoas nas emoções que eles têm nos momentos de vida deles. Isso nos confirma essa vocação de que o psicodrama tem de sair das quatro paredes da nossa instituição e ir para a rua, quer dizer, ir em direção ao povo, né? à sociedade em geral, para que mais gente conheça a nossa metodologia, mais trabalhos de grupo aconteçam. Eu costumo dizer que eu sou de Tiltaba, Minas Gerais, né? Aqui pertinho de Uberlândia, mas quando eu vim para Uberlândia, sem nenhum parente, sem nenhum familiar, sem conhecer ninguém aqui, eu vim com a cara e a coragem para poder estudar balé. Eu me apaixonei perdidamente pelo psicodrama, logo de cara. Achei as vivências de uma potência. Esse trabalho com o corpo me chamou tanta atenção. Esse lance da gente perceber o ser humano como ser potente, espontâneo, criativo. Eu via tantas outras abordagens adoecendo o ser humano e Moreno tinha esse olhar assim que parece que empoderava a gente. Falei, eu acho que é por aí. E aí, numa das vivências com o Wesley, eu fiquei sabendo que eu já podia logo iniciar a pós-graduação por já ter formação em jornalismo. E o psicodrama também tem essa pegada do socioeducacional, né? E poder do sociodrama, enfim, do trabalho em grupo. E aí logo já comecei a fazer. Depois de 6 meses de formação, eu já comecei a trabalhar na clínica e tinha aula da pós aos sábados, então era a minha segunda casa mesmo. E aí eu comecei a engajar nos trabalhos, nos encontros, fazer prosa, e aí eu comecei a viver aquilo com tanta intensidade que passou a ser não só um trabalho, né? Passou a ser também como se fosse uma filosofia de vida, né? Eu encarnei o psicodrama tanto na minha vida que ele foi modificando tanto a minha forma de ver o mundo, de entender as relações, de me entender a mim mesmo e os meus papéis, e aquilo foi causando uma revolução na minha vida. Em 2018, no finalzinho de 2018, eu deixei a dança e fiz essa transição de carreira e fui para a psicologia. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar só com a psicologia, em alguns outros contextos também, no bipessoal, né, que é no consultório, e também trabalhar com grupos. Não quer dizer porque eu estou em silêncio, eu não tenho nada a dizer. Tenho. O que você sentiu falando? Foi ótimo, não, uma situação real. É? Você gostou de falar? Gostei. Assumir um legado desse tem que realmente gostar, porque é um grande desafio, é um grande trabalho, mas também é pensar que é para mim o que me move, né? Então eu estou aí recebendo esse desafio de dar continuidade a esse trabalho. Tem 2 anos especificamente que eu tenho trabalhado com as questões de sexualidade e gênero, que atravessam tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Desde 2020, quando a gente passou por uma situação no Congresso Brasileiro de Psicodrama, eu busquei estudar mais afinco as questões de sexualidade e gênero, para poder ter um pouco mais de respaldo e de fundamentação para poder falar, né? Não falar só enquanto a minha vivência pessoal, mas falar também enquanto pesquisador, enquanto psicólogo e psicodramatista que estuda essas questões. E agora, recentemente, eu fiz um projeto para emenda impositiva parlamentar aqui na cidade de Uberlândia, e o meu projeto foi aprovado. Então, o ano que vem, a gente vai oferecer atendimento gratuito para as pessoas da comunidade LGBT. Eu era pré-adolescente, né? Assim, eu só escutava o termo psicodrama e aquela coisa assim, totalmente aleatória, né? E aí um dia meu pai me leva para uma jornada interna de psicodrama
O que era aquilo? Era um sítio... Onde é que era? Eu lembro que tinha lá a Cida, o Pierre. Ah, é assim. Eu acho que foi 90 alguma coisa. Foi, o pessoal da Cida Padovan, o pessoal do Pierre, que era a escola. Eu acho que você participou de vários momentos, né? Porque ele tinha que levar os filhos, né? Às vezes para uma situação mais comprida. Eu acho que eu fui porque eu não tinha com quem me deixar, né? Ele falou, não, peraí, vamos levar lá. Né? Não, mas ia ser divertido, porque tinha os filhos deles também. Acho que é uma coisa assim. E aí ali foi legal, porque, por exemplo, ali eu assisti, né, a primeira vez um playback theater, né? E aí eu comecei a falar, peraí, então é isso, né? Eu fui começando a entender um pouquinho mais. Aí eu lembro dos meus 18 anos, né, quando fui fazer o vestibular, fiz meu primeiro átomo social, né? Eu estava confuso, o que eu ia fazer. Aí o doutor Marco Antônio falou, não, peraí, entra aqui. Vamos... Deixa eu te ajudar aqui com algumas coisas, né? Aí aquele átomo profissional, né? Eu fiz um átomo vocacional para você. Olha, o cara pode ser processado, né, numa filmagem dessa, que eu coloquei meu filho para fazer um átomo vocacional, né? O cara abusa do psicodrama mesmo. São crianças e famílias, muitas vezes em situações muito delicadas, né, que tem a ver com o contexto social, tem a ver com essa desestrutura social que a gente vive, né, há muitos anos, e elas vêm e às vezes o que elas precisam, o que realmente elas encontram aqui são momentos, né, que se propiciam situações, momentos estruturantes. Nosso trabalho tem esse cunho de oferecer um apoio às educadoras no sentido de que elas se sintam mais seguras para lidar com as crianças e também que compreendam um pouco o que ocorre com as crianças, as consequências das dificuldades socioeconômicas, das carências emocionais, sociais, econômicas, familiares que eles passam. Num período muito curto, de 90 dias, a gente consegue ver aquela criança crescer e essa oscilação vai de 8 a 80 num espaço de 3 meses. E para um ser humano, nessa faixa etária que a gente atende aqui direto com os psicodramas de 6 a 14 anos, é muito fantástico, porque tu vê a criança que não fala, aquela criança introspectiva, daqui a pouquinho se conversando com o mundo, conversando com outras crianças, coisa que tu achava que era impossível. Passar um medicamento aqui. Assim, muito da minha vivência, né? Parece que vai, às vezes, até numa mão contrária do que a gente aprende na faculdade, né? De realmente ter que deixar a bagagem de lado e estar ali aberto como um ser humano, para além de um psicólogo, né? Para viver aquilo com as crianças e a gente se colocar nesse lugar de expressão, de não, tudo bem, eu tô sentindo, mas eu não preciso só sentir, eu devo falar que eu não tô me sentindo bem aqui também, ou que isso aqui me incomodou porque eu fiquei com raiva ali, tá tudo bem falar que ficou com raiva, não é um problema. Eu não tô falando de mim, tô falando daquele chato ali. Outro aspecto importante desse trabalho é em relação aos estudantes de psicologia. Ao proporcionar que os estudantes de psicologia tenham um contato próximo com essa realidade de vulnerabilidade social, nós estamos proporcionando que esses profissionais sejam mais sensíveis, conscientes e preparados para lidar com essa realidade.
Eu digo que é uma espécie de faxina que o psicodrama faz no corpo, né? Na alma da criança. Então desorganiza tudo aquilo, vai limpando e depois vai reorganizando de uma maneira saudável. E a criança consegue, mesmo com as dificuldades dela, com as vulnerabilidades dela, sejam sociais ou pessoais, porque essa é a nossa clientela, ela consegue superar e se organizar. As crianças começam a valorizar aquilo que no início pensavam que era um recreacionismo, eram atividades de recreação. Hoje elas sabem que tem uma finalidade de autoconhecimento, de busca de equilíbrio, de busca de relacionamentos mais harmoniosos. Elas reconhecem o ganho que tem com os grupos terapêuticos. Meu Deus, mas que horas que eu derramei uma garrafa d'água aqui? Não. Mas está cheio de água. Tem água na cozinha, tem água fazendo curva, tem água. Eu vim a Coité na adolescência, umas férias, que eu tenho primas aqui. E aí eu vim, e em uma dessas férias eu decidi que era aqui que eu queria ficar. Só que na época eu não podia, né? Ainda adolescente, não tinha essa total autonomia. Aí um dia eu disse para mim mesma, assim, eu volto para cá, vou morar em Coité. Quando eu retornei, depois de ter passado um período distante, né? Fazendo a formação, eu sabia, desde lá, que eu retornaria, mas não sabia como seria. E eu encontrei muitos desafios para estar aqui profissionalmente. Quando a gente sai da cidade, vai para outro estado. Eu fui para uma cidade muito bonita, muito bacana, uma segunda casa, que é Aracaju, Sergipe. E aí as pessoas achavam assim, pô, Itana vai sair para Aracaju. Tipo, mora pertinho da praia. Acha que Itana vai voltar? Não volta. Mas eu tinha certeza absoluta que eu retornaria. E eu sempre falei para as pessoas, gente, eu retorno. E a minha família, umas primas, as pessoas próximas falavam, oi, Itana, esqueça que você não volta. E eu disse, eu volto. E assim eu fiz. Enfim, aí muitas portas foram fechadas. Muitas, inúmeras. Na verdade, todas que eu bati, todas foram fechadas. E isso me entristeceu muito. Quando lidamos com o artificial, podemos fazer coisas quase perfeitas, como essa florzinha de plástico. Mas veja, no psicodrama, vamos tentar lidar com a vida, com o natural, aonde vamos encontrar também coisas assim, quase perfeitas, como essa flor, mas vamos encontrar também alguns problemas, algumas doenças, e mesmo com toda a dificuldade que existe em lidar com o imperfeito, vamos encontrar a vida. Eu conheci o psicodrama na sala de aula, na disciplina de Teorias e Técnicas de Intervenção Grupal. De lá para cá, eu só me apaixonei. Aí fiz a clínica, a escola, com base na teoria de psicodrama. Aí conheci as duas, né? Conheci porque em Sergipe, o psicodrama é moreniano, puramente, né? E aí, quando eu retorno, eu decido fazer a formação e o lugar que eu estou fica a mesma quantidade de tempo para chegar em relação à distância, né? Salvador, Aracaju, aqui a gente é quase a mesma faixa de quilômetros. Aí eu fiquei na dúvida, eu faço em Aracaju ou eu faço Salvador? E aí decidi fazer em Salvador e tomo aquele susto, porque era muito diferente. É psicodrama,
mas eu tive a oportunidade, que eu agradeço muito também, de estagiar e ter todo esse conhecimento no psicodrama moreniano, mas ir fazer a formação em Salvador, que é o bermudiano, que é o que a gente utiliza as técnicas, né, relacionadas a tecido. Eu fui da primeira turma que se formou na associação. Naquele ano de formação aconteceu uma tragédia, que foi o suicídio de uma colega. Na época, chamamos Bermudas e fizemos um sociodrama com a turma. Eu lembro bem que ele usou a técnica de construção de imagens desenvolvida por ele na época para trabalhar com a gente. Fiz um projeto chamado Cine Pipoca. E nesse projeto eu comecei por conta própria, divulgar o card, pedir às pessoas, aos amigos, para que divulgassem. Naquela época, o Instagram não era tão possível para muita gente aqui, mas o WhatsApp já era assim mais utilizado, né? Então eu fui pelo WhatsApp, pedi para as pessoas publicassem, levassem para os grupos dos amigos e tal. E foi lindo, foi ótimo. Eu já fui pro segundo. No segundo eu descobri que utilizar filmes como eu estava utilizando não podia, porque existiam as questões burocráticas de se utilizar um filme. E aí esbarrei em mais um desafio. E aí quando eu avisei naquele segundo dia de Cine Pipoca que ali seria o último, as pessoas ficaram: como assim? Esse projeto vai acabar? Não, tem que... Então, a gente assiste em casa o filme e vem discutir aqui com você e tal. Só que não era aquilo que eu queria. Eu queria assistir todo mundo lá, comendo pipoquinha, aquela coisa toda, sabe? Com a almofada, aquela coisa toda. E aí, as pessoas ficaram: e aí, a gente vai fazer o quê? E eu falei, por que não, né? Utilizar o psicodrama, uma proposta com psicodrama. Aí eu fui resgatando dentro do meu coração o que é que eu gostaria com aquilo. Eu falei assim, eu quero um espaço de fala, sabe? Um lugar que as pessoas sintam à vontade de falar, que a gente trabalhe aquilo. Mas o nome e o título não surgia. Aí eu fui, escrevi num papel, falei tudo que eu queria para aquele projeto. Aí eu falei, um lugar de acolhimento, um lugar de crescer junto, um lugar de conexão, que as pessoas se sintam à vontade para trazer as perspectivas delas, seja um lugar de respeito, que caiba todo mundo, tem que ser um espaço de fala. Aí coloquei assim, e vinha experimentando os nomes, laboratório, não sei o quê, aí perguntava aos amigos, o que é que vocês acham desse tema, desse nome para o projeto? Laboratório fica um negócio meio estranho, anatomia e tal, eu falei, né? Aí fui, eu passei acho que 1 mês e tanto tentando escolher esse nome. Aí já estava angustiada de procurar e não encontrar. E aí um dia, saindo do quarto, eu olho para a parede, tá lá, espaço de fala. Eu, gente, o nome já estava aqui. E eu não vi. Eu não vi. É isso, é espaço de fala. Que nome é outro? Não, é espaço. Aí não precisei nem perguntar a ninguém, já era espaço de fala. Foi no espaço de fala que eu iniciei a minha jornada de olhar para dentro, de mim, de começar as transformações que foram e que são necessárias na minha vida. E foi lá que também eu adentrei pelo caminho da psicoterapia. Foi depois do espaço de fala, de vários encontros, que eu fui procurar também buscar o meu autocuidado e fazer terapia. E também nesse novo papel, que é o papel da diretora, né, da diretora de psicodrama, que era um papel muito novo, cheio de medo, se eu sabia fazer direito, ai meu Deus do céu, se eu não fazer, se eu fazer errado, aquela coisa toda, iniciando. Como não acontece no teatro espontâneo, a gente não sabe qual é o grupo que vai encontrar, que clima a pessoa estará, que massa de pastel a gente vai ter para elaborar o pastel. E esse espaço de fala em especial me marcou muito, eu até trouxe no meu TCC, que foi um espaço de fala que reverbera até hoje. Ela trouxe, né, que estava vivendo um momento
de decisão na vida dela. Fazendo psicologia, que era o que ela amava, e ela tinha 2 paixões, a cozinha e a psicologia. E que o espaço de fala, naquele dia, ajudou ela a perceber que ela não precisa ser ou um ou outro. Ela não precisa ser chefe de cozinha ou psicóloga. Que ela poderia ser os 2, inclusive que ela poderia criar. E aí, quando ela falou assim, criar, todas as pessoas que estavam no momento deram risada. Falaram, você pode criar, você pode ser os 2, quem sabe misturar. E aquela coisa toda. Tem até uma teoria dentro do psicodrama que se chama o coletivo, né? A cocriação, a criação coletiva. Então a gente acredita muito na relação com o ser humano, nos vínculos, que é o que dá sabor à vida, minha gente. Então, o que dá sabor à vida é a gente se encontrar colegas, encontrar pessoas que pensam semelhante ou discutir as nossas diferenças. Isso em grupo, isso faz crescer, isso é uma delícia. Eu temia errar, temia trazer ela de forma, sabe, aquilo não é psicodrama. Eu temia porque imagine só, eu sou a única, então as pessoas, aqui agora eu sou a única nesse momento. Eu espero, torço que hajam muitos, mas nesse momento eu sou. E aí, isso me fez temer bastante. E aí foi eu entender que eu não é Itana, é o psicodrama. Então, pelo psicodrama, por entender a potência que é o psicodrama, eu comecei a me abrir, entender que eu sou, como é que se diz? Um instrumento, né? Uma pessoa que está ali, que tem o conhecimento e que tem a possibilidade de levar esse conhecimento para outras pessoas. Nós somos convocados a seguir as nossas práticas, quer seja na prática na saúde, na educação, na organização, na comunidade, onde estivermos como psicodramatistas atuando, né? Que a gente se paute verdadeiramente na ciência da socionomia, se inspire, né, na proposta de inclusão que Moreno nos deixou. Ao que consta, no ano de 1974, em sua hora derradeira, Jacó Levi Moreno, como que teatralizando a própria morte, parou de comer e só falava alemão. Eu o imagino pedindo pela leitura de mais um poema, dizendo: Noch ein Gedicht, noch ein Gedicht. Ein Betrafen zu zwei, Augen zu Augen, Angesicht zu Angesicht. Und wenn du in der Nacht bist, werde ich dir die Augen ausstechen und lege sie in meine Stelle setzen. Und du wirst mir die Augen ausstechen und lege sie in ihre Stelle setzen. Also werde ich dir mit deinen Augen anziehen und du wirst mir mit meinen sehen.
Já vim, já vou, irei, todos os tempos em um só devir, se reinventar pra fluir. Minha mochila vai esvaziar das conservas que não me preservam, de estar sem poder existir, de conceitos que não deixam expressar a minha potência de criar e agir e consentir nesse universo que toca a alma, fascina, ensine, acalma, recriando para consertar. Eu vou lá te encontrar, me encontrar na minha mão, na tua, e mesmo sem teste da mirada, te saberei e me saberás. Nessa teia de teoriação que vem de calmaria e aluvião que vai, atravessa o Brasil e abraça as Gerais, unindo nossa teia na trama, nas trilhas do psicodrama. Nesse encontro te encontro e me sinto, mas eu te aceito como és, vejo bem o que é meu, te empresto meus olhos, recebo os teus, fundindo nossas teias na trama, nas trilhas do psicodrama. Já vim, já vou, irei, todos os tempos em um só devir, se reinventar pra fluir. Minha mochila vai transbordar com os livros que ainda não li. Teu sorriso, sei, vai me aquecer. Na ação vamos processar a gratidão de compartilhar e agir e consentir nesse universo que toca a alma, fascina, ensine, acalma, reverencio quem veio antes de mim. Venha aqui como é bom chegar, me encontrar na minha mão, na tua, e mesmo sem teste da mirada, te saberei e me saberás. Nessa teia de teoriação que vem de calmaria e aluvião que vai, atravessa o Brasil e abraça as Gerais, unindo nossa teia na trama, nas trilhas do psicodrama. Nesse encontro te encontro e me sinto, mas eu te aceito como és, vejo bem o que é meu, te empresto meus olhos, recebo os teus, fundindo nossas teias na trama, nas trilhas do psicodrama.